Você tem noção do que está acontecendo? Você entendeu a gravidade da bomba de ontem? Então peraí que eu vou te explicar. Primeiramente, lá no início, toda a imprensa militante, imprensa esquerdista dizia o seguinte: contrato de 129 milhões da mulher de Moraes não existe. Não existe esse contrato. Isso é um ato antidemocrático. Prendam essas pessoas. Aí depois a Polícia Federal descobriu que havia o contrato sim. E aí o que a Viviane disse? Explicação de esposa de Moraes sobre o contrato com o Banco Master tem lacunas e incongruências. Dizem advogados, valor estratosférico. Entenda uma coisa, nenhum lugar no mundo, nenhum escritório de advocacia jamais assinou um contrato desse tamanho, com esse valor, jamais. E de acordo com a esposa do Moraes, era para fazer alguns pareceres e algumas reuniões. Eu calculei aqui, dá 700 mil reais cada reunião e cada parecer. Aí vamos lá, saiu do Globo. Mulher de Moraes diz não ter recebido mensagem de Vorcaro em posse da CPI do INSS. Declaração de Viviane corrobora a falta de vinculação entre arquivos com capturas de tela e contatos armazenados com mesmas pastas e material enviado ao Congresso. A esposa do Moraes disse que nunca, eu não recebi mensagem do Vorcaro. Moraes também disse isso, lembra? Pois é. Aí ontem sai essa bomba daqui, ó. É a Viviane Barsi, Vivi Barsi, conversando com o Vorcaro. Só que aí vem a questão. Ela estava negociando diretamente com o dono do banco. Não era grupo jurídico, os advogados de um banco do escritório dela com o banco dele, não. Diretamente ela manda uma minuta do contrato para ser assinada. Um contrato de 129 milhões sendo negociado pelo WhatsApp, meus amigos. Agora vamos lá. Dizendo o Vorcaro e a Viviane, o contrato era para resolver questões do Banco Master, 129 milhões. Foi pago 80 milhões em várias parcelas, ou seja, faltava em torno de 50 milhões. O que o Daniel Vorcaro fez? Como ele queria vender o banco, lembra-se disso? Ele estava usando o Alexandre de Moraes para vender o banco, certo? Só que aí como é que ia fazer? Um novo dono do banco ia pagar as restantes das parcelas do contrato? Muito provavelmente não. Aí sabe o que ele fez? Eles fizeram um outro contrato para pagar o valor que sobrava. Mas peraí, em uma outra empresa ligada ao Daniel Vorcaro, o que prova que nada daquele contrato era para resolver a questão do Banco Master. Era tudo uma questão de blindagem do Daniel Vorcaro. Quem estava recebendo dinheiro, pelo que a gente consegue entender disso tudo, era Alexandre de Moraes. E o que ele está fazendo em troca? Protegendo os interesses do Daniel Vorcaro. Um ministro do STF protegendo e blindando o maior e mais perigoso mafioso que o Brasil já viu, que agora está preso e que inclusive tinha mandado perseguir a Malu Gaspar e arrancar dentes de jornalista. Esse é o Brasil de hoje. Bom dia. Segue a minuta do contrato. Abraço. Essa é a mensagem da mulher do maior censurador da história do Brasil. O homem responsável pela morte do Clezão. O homem responsável por dezenas de pessoas que estão no exílio. O homem responsável por pessoas que ficaram em solitárias. O homem responsável por pessoas que estão presas até hoje. O homem responsável por pessoas que estão usando tornozeleira sem nunca terem cometido crime algum. Essa é a esposa do ministro Alexandre de Moraes. A pergunta que não quer calar. Vai ter vídeo das mulheres falando da Viviane? Vai ter vídeo falando da imoralidade da Viviane e do Alexandre de Moraes com relação ao Vorcaro? Vai ter vídeo da direita dizendo que isso aqui é inadmissível porque está sendo acobertado por ninguém mais, ninguém menos do que Luiz Inácio Lula da Silva? Tá na hora da gente focar. Tá na hora da gente entender que nós estamos lutando contra uma corja canalha que não tem nenhum pudor. Essa vagabunda mandou a minuta pro próprio Vorcaro. Alexandre de Moraes negava tudo. Dizia que não existia, depois passou a existir. Depois dizia que o valor foi inventado. Aí depois que tudo foi exposto, tá dizendo que é trabalho advocatício. Nem o Neymar ganha desse jeito. Nem o Cristiano Ronaldo, nem o Messi. Nem quem for o melhor da Copa do Mundo vai ganhar esse valor. Tudo pago com o seu dinheiro. Chega de putaria, chega de palhaçada. É Flávio Bolsonaro. Vamos eleger os senadores que nós precisamos e vamos dar um basta nessa canalice desses ministros. Vontade de falar aquele palavrão, né? Filhos da puta do STF. Para de palhaçada. Chega de PT. Chega de Alexandre de Moraes. Bom dia. Segue a minuta do contrato. Abraço. Essa mensagem foi mandada pelo WhatsApp para Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Sabe quanto valia o contrato? 129 milhões de reais.
A Polícia Federal apreendeu o celular do Vorcaro em novembro do ano passado. E dentro do celular apareceu essa conversa. Uma advogada ligada a um ministro do Supremo mandando direto pelo WhatsApp, em pessoa, a minuta de um contrato de honorários de 129 milhões de reais. 3 milhões e 600 mil por mês, por 3 anos. E a Receita Federal olhou para esse número e disse o seguinte, que o valor pago supera a presença da advogada em processos judiciais públicos envolvendo o banco. A própria Receita Federal estranhou. Sabe quanto o escritório já recebeu? 80 milhões de reais entre 2024 e 2025. E nesse mesmo escritório trabalham 2 filhos da advogada. Já reposta esse vídeo agora, porque o que eu vou te mostrar vai te deixar com raiva. Agora, eu vou colocar os 2 lados na tela da tua cabeça. De um lado, o contrato de 129 milhões mandado pelo WhatsApp para um escritório ligado a quem tem poder de julgar o futuro do país. 80 milhões já pagos, e a imprensa trata como nota de rodapé. Do outro lado, Flávio Bolsonaro buscou patrocínio privado para um filme privado sobre o pai dele, sem dinheiro público, sem lei Rouanet, sem cargo no governo, e isso virou escândalo nacional. E eu vou repetir para ficar claro, 129 milhões de reais pelo WhatsApp, nota de rodapé. Patrocínio privado para filme, escândalo. Meus amigos, tem um lugar onde tudo isso pode ser esclarecido. CPI do Banco Master. Ouve todo mundo sob juramento. Investiga todos os nós da rede. Separa quem buscou o patrocínio de quem fechou o contrato milionário com o dono do banco. Flávio pediu a CPI, publicamente. Quem bloqueia? Alcolumbre e Hugo Mota. Quem quer a verdade pede CPI. Quem foge da CPI tem que esconder. E a casa caiu para a família Moraes. Olha só o que a Polícia Federal acaba de extrair em mensagens trocadas por Daniel Vorcaro e Vivi Moraes. A Vivi Moraes, advogada, esposa do Xandão, o dono do Brasil. Agora, não tem dúvida, né? A Vivi Moraes enviou para o Daniel Vorcaro o contrato de 129 milhões de reais, 3 milhões e 600 mil por mês, e ele pergunta, como você prefere que assina? Fisicamente, eletronicamente? Ou seja, não se discute mais que o Daniel Vorcaro contratou o escritório da família Moraes. Tem crime aí? Não. Não vou incriminar a advocacia. Afinal, ela não praticou nenhum crime ao ser contratada. Ela não. Agora, será que o Alexandre de Moraes reuniu com o presidente do Tribunal de Contas da União, presidente do Banco Central, atuou em defesa do Banco Master porque a esposa dele ou a família dele tinha esse contrato? Porque a esposa dele não atuou em nenhum processo do Banco Master. Ela recebia 3 milhões e 600 mil por mês e não tem atuação dela. Quem atuava? Quem trabalhava para o Banco Master? Porque se ficar comprovado agora que quem trabalhava era o ministro do STF, aí estamos diante de uma conduta criminosa, porque ele utilizava o seu cargo de ministro do STF para atuar em defesa do banco e utilizava o escritório da esposa para viabilizar o recurso que era transferido. Lavagem de dinheiro, advocacia administrativa, corrupção, vários crimes que podem ser enquadrados aí. Agora, vamos com calma, né? Vamos com calma, porque tem mais mensagens por aí. Por enquanto, o contrato está evidenciado. A Vivi Moraes não advogou, tinha o contrato de 129 milhões. Agora a gente precisa descobrir só quem advogou, quem trabalhou, quem atuou em defesa do banco. Quem vocês acham? Eu vou chutar. Eu acho que foi o marido dela. E eu acho que isso aí vai ser revelado em breve. E aí, eu acho que o marido dela tem que ser retirado imediatamente das suas funções e responder por crimes, porque isso aí é crime. Colocou o escritório da família para receber o recurso e ele, ministro do STF, é que atuava advogando para o banqueiro criminoso. Vai ser bom demais, vai ser muito bom quando as próximas mensagens forem reveladas. Fala galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu!